igreja. Sempre então que temos um feriadinho aí, e você não saiu para viajar, não saiu para um lugar fora, você participa conosco aqui da nossa classe em conjunto, né? O objetivo de termos uma classe em conjunto sempre na nossa igreja é termos aulas confessionais. Nós somos uma igreja confessional. E uma igreja é confessional quando ela subscreve seus símbolos e quando ela ensina os seus símbolos. Porque às vezes a gente diz assim, não, nós somos confessionais, históricos, nós somos reformados, mas nem sempre se estuda passagens, ensinos, perguntas dos símbolos de fé. Pois nossa preocupação é atender a igreja nisso também. Então, a nossa aula, normalmente, quando eu ministro uma aula em conjunto, eu tenho extraído partes dos nossos símbolos de fé. Então, aqui nós já tratamos sobre a Confissão de Westminster, já tratamos sobre o Catecismo Maior de Westminster, já tratamos sobre o Catecismo Menor de Westminster, e hoje vamos estudar 3 perguntas do Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563. E o tema da nossa aula é a verdadeira fé. Em torno da palavra fé, meu Deus, quantas ideias, quantas hipóteses, né? Em torno dessa palavra fé. Por quê? Porque a ideia de fé passa por um tipo de crer, né? O que é fé? Fé, disse o autor aos Hebreus, para ver como não é uma coisa tão simples. Fé é a certeza do que não se vê. Então, não é uma coisa paradoxal isso? Como assim? Fé é uma certeza de alguma coisa que a gente não vê, né? Fé é, então, a marca do invisível? Fé é a insígnia da não condição de ver com os nossos olhos? O que é fé, né? Nos dias atuais, muitas interpretações para o conceito fé. Obrigado, meu irmão, obrigado mesmo. Para muitos, fé pode ser uma esperança. Mas fé e esperança são a mesma coisa? Para muitos, a esperança é a fé, ou está dentro da fé. Mas e se a esperança não se cumpre? Onde é que vai parar na fé? Sabe quando a gente quer alguma coisa? Quando a gente tem fé que alguma coisa vai se realizar? Aí se está cheio de esperança. Vai acontecer, né? Vai acontecer. Mas e quando não acontece? Porque a esperança, ela pode se desvanecer, pode acabar. Se tem uma esperança que não se cumpre, fica claro, não vai acontecer. Por que você vai continuar esperando aquilo? Não é verdade? Mas e a fé? A fé, ela pode ser tratada como a gente trata a esperança? É sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês nessa manhã, tentando lhes ajudar, querendo contribuir com vocês para o entendimento do que é a verdadeira fé. É muito possível que bastante do que se fale sobre fé nos dias atuais não seja fé. Seja aparência de fé, muito próximo do que é fé, mas não fé. Então quero ajudá-los a entender o que é a verdadeira fé a partir de um símbolo de fé. Tanto é que nós chamamos de símbolos de fé. O Catecismo de Heidelberg é um dos símbolos de fé. Nós adotamos 3 objetivamente.
a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Catecismo Menor de Westminster. Mas nós respeitamos, compreendemos e aprendemos e estudamos muitos outros documentos, dentre eles este de Heidelberg e também os cânones de Dort, né? De Dordrecht, que é quando eles foram compostos. Vamos então pensar nisso? Vamos pensar aqui nessas perguntas. O Catecismo, então, de Heidelberg, ele foi escrito em 1563, como está ali. E a pergunta que nós vamos trabalhar é essa daqui. A verdadeira fé. E olha como foi feita a pergunta. Eu transcrevi aqui para o PowerPoint, para ficar melhor um pouquinho. E até errei, né? Tem um E ali, não sei quem colocou esse E. Todos os homens tornam-se salvos por Cristo, assim como pereceram em Adão? Bom, por quê? Porque quando você fala sobre salvação, todos querem ser salvos, não é? Fale de salvação onde você, em qualquer lugar do mundo, todo mundo quer ser salvo. Mas como é o processo de salvação? Todos que nascem são salvos? Se todos pecaram em Adão, se todos caíram em Adão, como é que é o processo de volta? Então é aí que começa. Aí alguém começa a pensar, olha, será que vai precisar de fé para ser salvo? A salvação passa pela fé? A fé é uma obra? Ela é a minha obra? Se eu quero ser salvo, Deus dirá que não? Se eu entendo que eu posso ser salvo porque eu sou uma pessoa boa, não sou uma pessoa má, Deus vai dizer que não? Se eu disser, gente, não há nenhum motivo para Deus me condenar. Eu não vejo. Se eu não vejo em mim nenhum motivo para Deus me condenar, Deus vai dizer que não? Se eu me proponho, se eu digo, Deus, eu tenho sido assim, aquela perfeição, aquele primor, mas de agora em diante eu serei, Deus vai dizer que não? São pensamentos que pessoas têm, sabia? Talvez alguns de nós já estivesse aqui, enquanto eu estou falando, pensando, não, eu não penso assim, não, eu não penso assim. Mas a maior parte das pesquisas sobre soteriologia básica nos dias atuais apontam para esse entendimento. Qualquer pessoa, com religião ou sem religião, acha que pode ser salvo. Mais do que isso, acha que será salvo. Mas onde entra Jesus nessa história? Aí já é assim, aí já precisa pensar um pouco mais. Por quê? É muito possível que a palavra salvação, nos dias atuais, esteja separada da pessoa e obra de Jesus Cristo. É sobre isso que nós vamos estudar. Por isso que eu digo que, em torno da palavra fé, tem 3 tipos possíveis de exercício de fé. Um deles é o exercício da fé na fé. Não, eu tenho fé na fé. O outro é, eu tenho fé em mim. E o terceiro é, eu tenho fé em Cristo. Para quem a palavra fé foi criada? Seria a pergunta a ser respondida. A palavra fé foi criada para que o homem cresce nela? A palavra fé foi criada para que o homem cresce nele? Ou a palavra fé foi criada para que o homem cresce em Jesus? Ok? Vou retomar aqui porque é a partir desse trilho que nós vamos andar. Tem gente que crê na fé e por isso persegue a fé. Tem gente que crê nela e por isso está o tempo inteiro tentando fazer boas obras para que o Senhor o aceite. E tem gente que crê em Jesus. Qual é a verdadeira fé? A verdadeira fé é aquela que por si só faz a obra
A verdadeira fé é aquela que está depositada no homem e o homem vai conquistando o seu direito de salvação? Ou a verdadeira fé é aquela que crê em Jesus? Até mesmo quando resultados não acontecem? Qual é a verdadeira fé? Vamos pensar assim? Tentar andar aqui pelos textos bíblicos, né? Todos os homens tornam-se salvos por Cristo, assim como pereceram em Adão? O Catecismo de Heidelberg diz que não. E onde é que estão os textos? Vamos abrir? Estudar confessionalidade é a oportunidade de ler a Bíblia muito. Então vamos ler. Abra aí, por favor, em Mateus capítulo 7, versículo 14. Mateus capítulo 7, versículo 14. Tema: a verdadeira fé. Você vai acompanhar, tá? Eu vou ler aqui para a gente caminhar aqui com a aula e ficar dentro do nosso horário. Está escrito assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha, isso é bonito, mas é assustador, não é? Significa que tem duas portas, diz a palavra de Deus. Está aí no contexto. Uma é larga. E para onde conduz? Quem lembra da palavra? Perdição. Para a perdição a porta é larga, mas para a salvação a porta é estreita. E para piorar ainda, não é que ela só é estreita. Não são muitos os que entram nela. Bom, isso aqui já é para fortalecer ou não mesmo? Todos os homens tornam-se salvos por Cristo? Não. Quer ver um outro texto? Mateus 22, 14. Um pouquinho mais à frente, você encontra outro texto. Mateus 22, versículo 14. E esse então é mais assustador ainda. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pois é. Infelizmente, meus irmãos, é o que a Bíblia diz. Muitos são os chamados, ou seja, a oferta do Evangelho é ampla. Evidentemente, como lemos na primeira carta de Paulo a Timóteo, como hoje, mas o mistério da piedade faz parte dos desígnios de Deus. Então, grande é a oferta do Evangelho, grande luz, o grande sol nascente da justiça se levanta, porque essa é a nomenclatura dada a Jesus, o sol nascente da justiça. Mas quantos olhos veem, né? Então é isso. Isso ainda é algo que nós haveremos de compreender melhor, mas isso tem a ver com soberania de Deus. Tem a ver com aceitação dos desígnios de Deus. Pedro entendeu isso. Como é que Pedro entendeu? A igreja estava nascendo, é Atos capítulo 15, e Paulo, Barnabé e Pedro mesmo, depois que vem da casa de Cornélio, quando eles se reúnem em Atos 15 para conversar sobre como seria o acesso dos gentios à igreja, Pedro conta como Deus estava fazendo maravilhas fora do ambiente judaico, e então Tiago fica ouvindo, e se levanta e diz assim: meus irmãos, eu entendi. Deus está formando para si um povo. É isso. Que será de judeus e de gentios. Então, essa é a melhor explicação para essas duas passagens que nós lemos aqui. É que dentre, vamos usar essa expressão que é a melhor da língua portuguesa, dentre os muitos chamados, poucos são os escolhidos. É isso. E isso é o povo de Deus. Deus está formando o seu povo. Então a palavra é não mesmo e não tem o que fazer, é o que as Escrituras dizem. E isso deve levar aqueles que percebem pelo Espírito Santo que a porta é estreita, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, a fazerem a pergunta: eu sou um deles? Isso aqui não é para o seu filho, para a sua filha, para o seu irmão, isso é para você. As Escrituras são para cada um de nós, individualmente. Então essa é a nossa oração. A nossa oração é: Senhor, contempla este pobre pecador com a sua graça. Faz de mim um escolhido seu.
Dá-me o teu nome para carregar como filho de Deus. Essa é a oração mais sábia que eu conheço. E mais humilde também. Porque quem faz essa obra não é o homem, mas é o próprio Deus. Então, se a palavra é não, nós temos de louvar a Deus por sermos parte do sim. Por isso nós temos de ter certeza da nossa salvação. Não podemos ter dúvidas da nossa salvação. Ou ele executou a obra da salvação, ou nós passamos pela porta estreita, ou não temos nem como orar. Ou nós somos desse povo de Deus, ou toda a obra da redenção passará e nós ficaremos. Ficaremos para pagar a nossa conta. Ficaremos para, como filhos de Adão, pagarmos a conta, o escrito de dívida. A ofensa que nossos pais efetuaram a Deus. E que todo o resto da humanidade também o faz. Os filhos de Adão são de bilhões. Não tem nada de errado. Toda a justiça de Deus está sendo feita. Deus não está sendo vituperado, Deus não está triste em nenhum lugar. Deus executou a sua obra. As Escrituras dizem o que seria feito e Ele está executando. Mas por algum motivo Deus quis que nós estivéssemos dentro de uma igreja nesse domingo de manhã. Certamente para aprimorar o entendimento do que é a fé que temos. Então vamos entender o que é essa outra parte. Todos os homens tornam-se salvos por Cristo, assim como pereceram em Adão? Não. Somente aqueles que pela verdadeira fé são unidos a Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Olha, essa é a explicação mais profunda que tem para a fé. Até aqui. Mas como é isso? Vamos para os textos bíblicos. Olha um deles, que é Romanos 5:1. Abra, por favor, em Romanos 5:1. Vê só. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, somente aqueles que pela verdadeira fé são unidos a Cristo e aceitam todos os seus benefícios. O que é que as Escrituras dizem? As Escrituras dizem que através da fé nós somos justificados e agora temos paz com Deus. Esse é o nosso benefício. De inimigos para amigos, porque amigos têm paz, inimigos têm guerra, mas amigos têm paz. Então nós éramos inimigos de Deus, fomos tornados amigos de Deus para termos paz. Este é o nosso benefício. Entender isso é de grande significado. Veja Romanos 10:10. O que é que os amigos precisam fazer? Como é que nós, amigos, demonstramos que aceitamos os benefícios, o benefício da salvação? Veja Romanos capítulo 10, versículo 10. Isso aqui é de grande significado. Na verdade, eu quero começar no 9. Romanos 10, 9 e 10. Antes de ler, eu vou apenas dizer que muitos acham que são cristãos, acham que têm fé, mas quando leem esse versículo, descobrem que nunca fizeram isso. Muitos pensam, não, eu venho à igreja com meu pai, com minha mãe, eu venho aqui há tanto tempo, eu já fui de muitas outras igrejas, eu conheço a Deus, eu sei quem é Jesus Cristo, mas quando leem esse versículo dizem, por que será que eu nunca fiz isso? Veja o que o versículo diz. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Deixa eu explicar esse versículo muito rapidamente. É assim, se você crer que Jesus Cristo, se você crer no teu coração que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou Jesus dentre os mortos, e se tu o confessares, a palavra confessar é uma palavra forense. Ela é uma palavra documental. Ela é a palavra homologel. Sabe homologado? Sabe quando o juiz homologa alguma coisa?
É como se ele colocasse o seu selo e a sua assinatura e dissesse: cumpra-se, faça-se, aconteça. Isso é homologar. Então, confessar não é uma oração silenciosa. É algo que começa com uma oração silenciosa, mas é algo que é demonstrado na prática da vida. Então é isso que é Romanos 10:9. Você começa com o assentimento no coração, não sentimento no coração. Assentimento no coração, você entende, ele é o Filho de Deus. E o Filho de Deus é homologado através da minha vida. Está registrado em mim, em cada célula, Cristo, 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 Cristo. Está nos meus olhos, está no meu jeito de falar, está no meu jeito de abraçar as pessoas, está no cumprimentar, está no estender a mão, está no socorrer, está no interceder, está no olhar, está no sofrer. Cristo não é só aquela pessoa que a gente diz, eu te aceito, porque até não crente pode fazer a oração. Olha, se os benefícios são tantos, então o que me custa fazer uma oração? Ah, não é isso que é confessar. Confessar é homologar o seu senhorio, é homologar, é aceitar, entender e defender que Cristo não é só Salvador, mas Cristo é Senhor. Salvador todos querem. Mas o Senhor, o Rei, o que governa, esses não são todos que querem. Muitos dos que querem o Salvador não querem o Senhor. E mal sabem que são excluídos da porta da salvação quando assim agem. Querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Querem o Salvador por causa do benefício, mas não querem o Senhor para a glória de Deus. Porque o Salvador me traz o benefício, mas o Senhor corrige as minhas falhas. O Salvador me dá o direito de usufruir da filiação, mas o Senhor diz, ei, eu ouvi você falando palavrão. Ei, eu ouvi você pensando mal daquela pessoa. Ei, eu vi que você tinha condição de fazer o bem e não fez. Então, este rei aí, este senhor aí, este é o Senhor que é oferecido aqui. E é esse que precisa ser confessado, diz o texto conforme Romanos 10:9. Então, com a boca, nós o confessamos. Com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos. E o versículo 10 explica, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu dou uma micro paradinha aqui, para contextualizar você e para inserir você dentro das Escrituras. Você tem que fazer isso, tá? Você precisa fazer isso. E se você nunca fez, o faça. Porque é o que a palavra diz. A palavra diz que crer e confessar evidencia salvação. É o começo, pelo menos. Se você nunca fez, você nem começou ainda. E pode ser que você já esteja há tempo dentro da igreja. Mas ainda não começou a vivenciar mesmo a soteriologia na sua vida. Então comece, nunca é tarde. Meu avô dizia que, era uma frase, melhor cedo do que tarde, mas antes tarde do que nunca. Veja mais, vamos para os textos que sempre nos ajudam e evidenciam coisas significativas então, na nossa vida, né? Veja outro texto que pode ajudar aqui a entender. Hebreus, que são textos sempre muito conhecidos nossos, né? Um dos textos de Hebreus é o 10:39. Hebreus 10:39. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Meus caros, nós estamos numa peregrinação e Deus se encontra conosco na nossa perseverança. Nós estamos numa caminhada, fomos convidados para entrar num grupo, um grande grupo de pessoas, dos eleitos de Deus. E quando Deus trata conosco, Deus conversa conosco como eleitos de Deus.
Por isso, o autor aos Hebreus, ele faz essa demarcação. Olha, se nós confessamos, se nós cremos e confessamos, então está claro quem nós somos. Nós somos o povo da fé. O povo da fé, ele se separa do mundo, entre aspas. A palavra mundo é sempre um perigo, e é mesmo um perigo, mas deixa eu ajudá-lo a entender o que é a diferença entre o povo do mundo e o povo da fé. É que o povo do mundo, ele tem compromissos também, mas os primeiros compromissos são com eles como pessoas, porque eles ocupam o centro das suas vidas. Então todas as coisas têm que ser para si. Então eles esticam a mão para lá e dizem, eu quero isso, e eu não quero aquilo, agora eu quero aquilo. É como se você chegasse na sua despensa de alimentos na sua casa e você diz, olha, hoje eu vou fazer feijão. Então eu quero feijão e o que mais vou fazer? Hoje eu vou fazer macarrão, feijão e macarrão. Então, eu falo, o que fica bem entre feijão e macarrão? Bacon. Bacon está na geladeira. Aí você vai lá e pega. É como se você dissesse, o que eu gosto? Eu gosto de um caldo de feijão com um macarrão suculento e bacon. Diet. Aí você fala, o que eu quero e gosto, eu posso comer? Aí é bem provável que você fala, devolve o feijão. E principalmente o bacon, devolve, né? Pois é. Por quê? Porque quando nós estamos no centro, nós sempre dizemos o que é melhor para mim, o que eu gosto, o que eu quero, do que eu necessito. Só que quando eu sou um povo, ou faço parte do povo da fé, aí eu não estou mais fazendo essa função. Aí eu digo, o que é melhor para Deus? O que Deus quer? Por que o Senhor me chamou para ser povo da fé? Para que eu faço parte do povo da fé? Muda o eixo referencial. Então o povo do mundo tem um compromisso consigo, mas o povo de Deus tem um compromisso com Deus. É diferente, é muito diferente. Por isso nós somos os da fé, que não retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos achados na nossa perseverança. Por isso aqueles que já caminham nesse trilho não podem mais voltar atrás. É por isso que aquele que colocou a mão no arado não pode voltar atrás. Porque já está colocado, é obra de Deus. Por isso aquele que foi salvo não pode mais perder a sua salvação. Porque ele não tem mais autoridade sobre a sua vida. O senhorio não é mais dele. O senhorio é de Cristo. O Senhor disse, é meu, é minha. O Senhor o tomou para si. O Senhor Jesus Cristo disse, aqueles que o Pai me deu são meus de tal maneira que eu não lanço fora. Então essa é a nossa segurança. Mas essa segurança deve produzir em nós não um orgulho, não uma soberba. Devem produzir em nós a humildade. Nós somos dele, não por méritos nossos. Nós somos dele como oferta da graça. Porque nós nos conhecemos o suficiente para saber que nós somos pecadores. Então veja só. Quando nós entendemos que como pecadores fomos levados à sua presença, abraçados por ele, chamados para a sua mesa, então nós vamos continuar pecando como pecávamos antes? Nós vamos continuar ofendendo a esse amor como ofendíamos antes, quando não sabíamos que éramos amados? Nós vamos continuar a desprezar a sua voz? Nós vamos continuar a não contemplar o seu senhorio? Nós vamos continuar a não orar como não orávamos antes? Nós vamos continuar a manter uma equidistância do Senhor como mantínhamos antes? Quando o filho pródigo ainda estava em casa, ele não via a beleza da presença do pai. Mas quando ele saiu e foi ter as suas experiências da vida e se viu em uma situação de adversidade e olhou para as pessoas e se viu como o pior dos piores, ele voltou para casa. E quando ele voltou para casa, seu pai o aguardava e fez festa quando ele chegou. E então colocou um anel no seu dedo e disse, meu filho estava perdido e foi achado. Agora retornou.
Então, às vezes, a gente vive um tipo de fé que precisa ainda ser desenvolvida para compreender que senhorio é esse, que beleza é essa de governo de Deus nas nossas vidas. Que coisa maravilhosa é essa de não termos mais o livre-arbítrio, porque a nossa salvação foi arbitrada por Jesus Cristo e garantida pela cruz, e não pode ser levada. Eu acho tão estranho homens lutando para dizer que tem o livre-arbítrio só para ter o risco de perder. Que coisa, né? Eu tenho livre-arbítrio. Para quê, filho? Para perder? Para correr o risco de perder? Para envergonhar o Senhor Jesus Cristo? Então, engraçado e tolo, né? Graças a Deus, no mundo reformado, isso é muito explicado e está muito claro. A nossa alegria é não ter o livre-arbítrio. A nossa paz está em que não haverá mais guerra entre nós e Deus, aquela que houve em Adão ou de Adão para com Deus. Então, a nossa graça, a obra de Cristo fez isso em nós. Graças a Deus nós não perderemos mais, porque foi Ele que arbitrou. Poxa, eu vou querer uma coisa que não me pertence. Isso é igual ficar com dinheiro de dízimo. Igual. Querer o livre-arbítrio é a mesma coisa que dizer eu quero o dinheiro de Deus. É igual. Mas eu tenho de lhes ensinar isso também. Aqueles que ainda não têm esse entendimento claro. Dê graças a Deus que você não tem o livre-arbítrio. Assim como dê graças a Deus que Deus lhe dá todo o recurso, mas o que é dele, não é seu. Não tente administrar salvação, porque essa administração é de Deus. Assim como não tente administrar fidelidade, porque isso faz parte do projeto dele, de manutenção da sua obra. Então, olhando aqui, é muito fácil entender. É fácil entender o que é a verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela que está conosco na perseverança da nossa vida. A fé não é um pico na nossa vida. A fé é aquilo que agrada a Deus todos os dias em nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vem uma outra ideia, um pouquinho mais densa agora, que é o que é então verdadeira fé, né? Claro que eu estou falando de algumas coisas aqui, mas veja pelo Catecismo de Heidelberg, o que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo o que Deus nos revelou em sua palavra. Então, verdadeira fé começa com a aceitação das Escrituras. É muito provável que nos dias atuais pessoas queiram separar fé das Escrituras. Queiram dizer assim, o que importa é que eu creio, mas eu não sei nada do que a Bíblia diz. Então, com todo o respeito, ainda não é fé. Ah, mas não, é o que eu sinto, é o que eu acho. Mas então o Catecismo de Heidelberg está errado. Então um dos nossos símbolos de fé errou. Porque fé, aqui, veja, eu vou repetir. A verdadeira fé, no entendimento dos teólogos de Heidelberg, a verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo o que Deus nos revelou em sua palavra. Então, primeiro é aceitar as Escrituras. A fé é evidenciada primeiro no reconhecimento das Escrituras. Por quê? Diz o autor aos Hebreus, e está aqui no texto. Antes Deus falava pelos pais, pelos profetas, e agora fala por Jesus Cristo. Em 3 grandes períodos históricos as Escrituras foram feitas. No período mosaico, o Pentateuco. No período profético, todos os livros históricos e proféticos. E no período apostólico, todo o Novo Testamento. Fechou a palavra, 66 livros, a voz de Deus para nós. Creu nisso? Opa, está evidenciando aí uma fé. Ah, eu acho que não, eu acho que a Bíblia é coisa dos homens, eu acho que em cada tempo as pessoas escreveram alguma coisa, e eu vou crer no que a Bíblia fala para mim. Eu pego um versículo, eu pego a Bíblia e falo, Deus fala comigo nessa manhã. Deixa eu ver o que eu vou fazer, deixa eu ver aqui, vou abrir o que Deus fala comigo. Isso não é fé. Isso é loteria, isso é brincadeira com as coisas mais profundas de Deus. Então, compreender a palavra é aceitá-la primeiro.
é isso que o texto parece querer dizer. Vejam um texto, Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos 4, 20. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. De quem é que Paulo está falando? De quem? Olhando aqui para o texto de Romanos 4. Não duvidou. Recebeu, lá no 11, recebeu o sinal como circuncisão. Versículo 12, pai da circuncisão. De quem é que Paulo está falando? Abraão. No 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu. 19, sem enfraquecer. 20, não duvidou. Então essa é uma base, uma coisa importante para a nossa fé. Para compreendermos a fé, né? O versículo 21 ainda dá força, né? Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, voltemos àquela ideia inicial. O que é fé? Fé é aquilo que se crê nela mesma. Fé é aquilo que se crê no homem, ou fé é aquilo que se crê em Jesus. No caso, em Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em quem Abraão creu? Na fé? Nele mesmo? Ou em Deus? Em Deus. Então nós já temos uma ideia aqui do que é a verdadeira fé, não é? Olhando ainda, continuando, é também a plena confiança. A plena confiança. Como é que é essa plena confiança? Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, nós temos um texto que nos ajuda a entender o que é plena confiança. Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos confiadamente. O trono é da graça. As misericórdias fazem parte da característica de Deus. A graça faz parte do plano de Deus. O socorrer é parte da ação de Deus a um povo necessitado. Dificuldades o povo de Deus sempre teve, mas nós somos chamados a nos achegar à presença de Deus crendo no seu poder. Então essa é uma demonstração da verdadeira fé. A verdadeira fé começa com o entendimento que é verdade tudo o que Deus falou na palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação. Veja Romanos 1,17. Romanos 1,17. Romanos 1,17. Visto que, disse Paulo, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso quer dizer que Deus dá a fé para o justo sobreviver. Deus dá fé para enfrentarmos o ministério pessoal que cada um de nós tem. Por isso Deus concedeu a nós, não só a outros, mas também a nós, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação somente, é o que o próximo texto vai falar, somente nos méritos de Cristo. Então o que é a verdadeira fé, meus irmãos? É a fé no Filho de Deus, que o serviço que o Filho de Deus veio executar foi necessário e foi aplicado a nós, e agora nós vivemos por estes ensinos.
Agora nós vivemos, mas não é só um ensino intelectual. O que Jesus veio fazer em nós foi tomar para Ele, para os pensamentos de Deus, os seus filhos. Então a nossa mente é levada cativa, o nosso coração é levado ao Senhor. E o Senhor vai trabalhando nos nossos corações santidade. O Senhor vai colocando dentro de nós mais de si. Quanto mais a palavra é lida, mais nós somos alimentados. Quanto menos a palavra é lida, menos somos alimentados. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais oramos ao Senhor. Quanto menos lemos a palavra de Deus, menos oramos ao Senhor. Então faça essa análise na sua vida. Se você é alguém que lê muito as Escrituras, provavelmente você seja alguém que tem uma vida de oração. Mas se você é alguém que não lê muito as Escrituras, provavelmente seu tempo de oração seja pequeno. Uma coisa puxa a outra. E o pior de tudo é que quando você vê, já é. Você olha para trás e diz, o máximo que você tem é a condição de olhar para trás e ver como você viveu até hoje. Bom, deixa entrar aqui a linha pastoral. Você quer viver com Cristo como você viveu até hoje? Veja que você pode dizer que sim, mas você terá de olhar para trás e ter visto, ou olhar para você e se contemplar como uma pessoa que lê as Escrituras ou como uma pessoa que ora. Se você já faz isso, você pode dizer sim. Quando eu digo, você quer continuar vivendo com Cristo como você vive até hoje com Ele? Você pode dizer sim. Mas para isso você tem que olhar para trás e ver como você viveu. E se você viveu, desde que você o conheceu, assim, lendo as Escrituras regularmente, orando a Deus conforme as Escrituras, então continue a fazer isso. Agora, se você não lê as Escrituras diariamente e não ora diariamente, seria uma irresponsabilidade minha dizer, continue a ser como é, né? Como eu não conheço seu coração, nem sua agenda, não estou emitindo nenhum juízo de valor em nome de Jesus. Eu só sei de mim, que sou um pecador miserável. Bom, é isso que é verdadeira fé. Fé, inclusive, é aquela que nos faz analisar a nossa vida como ela é. Porque uma das coisas mais complicadas na vida é a gente não se ver como a gente é. É como se a gente olhasse no espelho e visse outra coisa. Então nós precisamos olhar no espelho e ver a realidade. Então as Escrituras são tipo um espelho para nós. É como se ela levantasse e mostrasse quem nós somos, como temos vivido, né? Eu aqui estou falando da verdadeira fé, que o justo vive por fé, e o que não é justo não pode viver por fé. É isso. Então se um é verdadeiro, o outro é falso. O que é a verdadeira fé, então, no versículo, ou no ponto 3, que é somente pelos méritos de Cristo. E o ponto 4 é que, olhando aqui para o texto, né, do Catecismo de Heidelberg, é também a plena confiança de que Deus concedeu pura graça não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação, somente pelos méritos de Cristo. Aí entra o Espírito Santo. O Espírito Santo opera esta fé em meu coração por meio do Evangelho. Então, como é que essa fé chega ao nosso coração? Essa fé chega porque um dia alguém disse, um dia alguém abriu a Bíblia e pregou. E provavelmente você também abriu a Bíblia e leu, provavelmente. Às vezes isso demora um pouquinho, mas a iluminação do Espírito Santo de Deus tem um compromisso com as Escrituras. Então é muito provável que quanto mais você creia de Jesus Cristo, esteja intimamente ligada com o quanto você lê as Escrituras. É muito difícil crer em Jesus sem conhecer dele. É muito difícil crer verdadeiramente na salvação, crer verdadeiramente no amor de Deus, sem ler dele. Muito difícil. E muito difícil administrar, inclusive, uma vida cristã sem a força que vem das Escrituras. Por isso, quando eu insisto, ler as Escrituras, ler diariamente as Escrituras,
Quando eu digo devocional, se faz sempre, todo dia, preferencialmente de manhã, porque a gente acorda, lê as Escrituras, compreende as Escrituras e passa a viver aquele dia com esse patrimônio. Pensa numa boa devocional, que não precisa ser de uma manhã inteira, o tempo que a gente pode, mas pense no que se aprende, do que se lê e o quanto se pode aplicar a alguém que precisa. Às vezes a nós mesmos, mas geralmente a outros que precisam. Pense. Agora, se eu não li, provavelmente eu não tenho o que dar. Provavelmente. Então, claro que alguns se lembram de versículos, mas não é disso que eu estou falando. Lembrar, todos nós lembramos de muitas coisas na vida. Normalmente pensamos aproximadamente 10 mil pensamentos, cada um de nós, todos os dias. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de alguma coisa que você viveu, usufruiu, deglutiu. E então vai levar isso a outros, né? Então essa é a ideia de ler as Escrituras para, na leitura, compreender. E no compreendimento que se tem das Escrituras, proclamar. Por isso, o Espírito Santo é quem está nesse trabalho. Veja comigo alguns versículos, né? Um deles é Romanos 3:24. Romanos 3:24. Acho que nós lemos o 3:24 já numa outra passagem. Vamos ler um outro, é que eles se encontram aqui. Vamos para Romanos 5:19. 2 páginas à frente só. Romanos 5:19. Como é que isso vai sendo colocado em nós, né? O Espírito, a partir dos méritos de Jesus Cristo, né? Nós temos a ação do Espírito logo depois. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. E a ideia que está por trás aqui é: o Pai deu o Filho Jesus para ele ser o justificador. Mas quem vai nos convencer? Dá uma olhada no Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Você vai ver como é que funciona esse poder do Espírito em nós. João capítulo 14. Como é que o Espírito agiria? Qual é o trabalho do Espírito em nós? Depois de confortar os discípulos, Jesus promete outro Consolador. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aí Jesus vai dizer que eles não ficam órfãos com a sua saída. Ele vai dizer que o Espírito os ajudará, no versículo 20, a conhecer as coisas que antes eles ainda não haviam conhecido melhor. Veja o que diz o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo vai aplicando, nos fazendo lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos e os discípulos ensinaram à igreja primitiva. Então, o trabalho do Espírito Santo é muito intenso e é atual. A última coisa é a operação desta fé no nosso coração por meio do Evangelho. E um texto que pode nos ajudar é 1 Coríntios 1:21. 1 Coríntios 1:21. Essa é uma das coisas mais estranhas, talvez, da palavra, mas uma das maiores verdades. Crer pela loucura da pregação. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria,
Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando fala-se de loucura, é porque é assim que nós somos vistos no mundo, como loucos, é por isso. Não é que a pregação seja loucura, mas é assim que todo cristão é conhecido no mundo. Então, antes você era aceito como um homem ou uma mulher muito sábio, muito sábia, e era muito bem recebido por todos e por todas. Mas quando você professa um novo senhorio, quando você entrega sua vontade ao seu Senhor, quando você abdica no sentido de achar que poderia controlar a sua vida, mas você entende, não, minha vida não é mais controlada por mim, minha vida é controlada pelo meu Senhor. O mundo já não entende mais você. O mundo já acha que você endoideceu. Não, você é o Senhor do seu destino. Quando nós dizemos, não, meu destino ele foi elaborado e planejado por Deus, as pessoas perguntam, onde está Deus? Que Deus é esse? Então é isso. E quando nós pregamos a eles, vocês também precisam confessar, homologar a obra de Cristo, aí eles dizem, sobre isso conversamos em outro momento. Foi isso que as pessoas em Atenas disseram para Paulo quando ele pregou no Areópago. No entanto, segundo a palavra, é assim que Deus continua a operar. Então, qual é o conjunto de crença que nós temos de ter? Vou só recuperar aqui essas 3 ideias e vou para a conclusão, e você vai ver como é fácil ser um cristão bem orientado. A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg é: todos os homens tornam-se salvos, assim como pereceram em Adão? A resposta é não. Porque uns têm fé, outros não têm. A uns Deus dá fé, a outros não entendo por quê, mas eles nunca a terão. Então, somente aqueles que pela verdadeira fé são unidos a Cristo, mas veja que não é uma união dissociada da percepção. É aqueles que são unidos a Cristo e sabem que estão unidos a Cristo. Eles são unidos a Cristo e eles aceitam os seus benefícios. Os benefícios são de salvação e de senhorio. Isso é o caminho da salvação, né? E o que é a verdadeira fé? A verdadeira fé começa com o reconhecimento que tudo o que Deus falou está aí na palavra. A verdadeira fé é também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão de pecados. Irmãos, acho que eu não preciso gastar muito tempo aqui, mas eu quero ajudar, talvez, alguém entre nós que ainda não sabe como lidar com seus pecados. Irmãos, quando alguém reconhece que é um pecador, ele sofre, seu coração fica pequeno, ele fica triste, porque todo pecador ofende a um amoroso Deus. Os nossos pecados são uma resposta ruim ao Pai amoroso. Eles são aquela desobediência, eles são aquele descaso, eles são aquele sorriso. Deus, tu não sabe fazer as coisas. Deus, tu manda, mas eu não tenho compromisso contigo. Todo pecado é algo assim. E então, quando você percebe, é isso que eu estou fazendo com Deus? Aquele que enviou seu Filho, me deu salvação, revestiu em mim a sua justiça, me colocou um novo pensamento, firmou os meus pés sobre a rocha, aquele que colocou a alegria, o canto, o júbilo, aquele que colocou a adoração, aquele que colocou a eternidade na minha vida, aquele que me deu o sentido de contemplar a eternidade, o meu lugar, onde eu vou morar, o céu de Deus. Eu o trato assim, eu não posso tratar mais Deus assim. Isso é noção de pecado. Por isso não há sem noção na fé. Há sem noção fora da fé. Na fé não. Na fé, de vez em quando essa tristeza nos toma. E então muitas vezes, e mais vezes,
nós temos de ser encontrados ajoelhados em algum lugar, cabeça no chão, lamentando os miseráveis seres que somos. Você não tem o hábito de lamentar a sua miserabilidade? Me permita na brincadeira falar, mas para lhe ajudar também. Você não acha que está muito soberano de si mesmo, não? Não está precisando? Então pensa nisso, porque a verdadeira fé passa por esse tipo de atitude. A verdadeira fé parece nos levar ao entendimento que os benefícios que recebemos, eles não são para orgulho próprio, eles são para que vivamos uma dignidade recebida. Eles são para que façamos bem a glória de Deus na vida das pessoas. Um cristão é uma bênção no mundo, mas ele tem que exercitar o cristianismo, senão ele não é uma bênção no mundo. Nem todos os cristãos são bênçãos no mundo. O cristão ele tem potencial de ser uma bênção no mundo, mas para isso ele tem que entender que ele foi feito para ser uma bênção no mundo. Aí vem a última coisa, que é essa fé, ela é operada em nosso coração por meio da palavra. É a palavra que gera vida em nós. Para onde é que a gente volta? A gente começou com a verdadeira fé, é o entendimento que tudo que Deus colocou na palavra é verdade. E aí o último tópico é, olha, o Espírito Santo opera esta fé em meu coração por meio do Evangelho. Então a manutenção da fé depende do quanto o Evangelho é o seu alimento. Será que você vai ser uma pessoa de fé? Eu vou ver e caminhar com você só mais 6 meses. Mas eu vou ficar vendo o seu perfil lá no Facebook, vou acompanhar todos vocês, vou saber como é que está a vida de vocês. Vou xeretar vocês. O que eu verei nos seus perfis? Quando nós nos encontrarmos daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, como estará a educação do seu filho? Por todas as igrejas por onde Deus me permitiu passar, que não são muitas, fui pastor da Igreja Presbiteriana Cristo Rei em Guarapuava, fui pastor da Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava, também no Paraná, fui pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e agora sou o vosso pastor para privilégio pessoal e gratidão da minha parte. Foram 7 anos aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa do fundo, sabe aquela coisa assim, do fundo do coração? Você pode esquecer todas as pregações que eu fiz nessa igreja. Pode esquecer. Não precisa guardar. Você não tem compromisso comigo de guardar nada disso. Mas uma coisa eu gostaria que você guardasse. Disse isso em todas as igrejas por onde eu passei. Esteve aqui um pastor que disse, leia a Bíblia. Passou um pastor por essa igreja que disse, leia a Bíblia e ore. Isso eu gostaria que você guardasse. Mas se você não fez nada disso ao longo desses 7 anos, mesmo eu pedindo isso o tempo inteiro, porque é um pedido, não é uma ordem. Eu sou um servo como você, eu não tenho autoridade apostólica. É a palavra de Deus que tem autoridade sobre nós. Eu sou um servo, eu sou um guia, eu sou um ajudante seu, sou um serviçal. Só isso. Eu só servi para isso. Mas você não conseguiu compreender isso ao longo desses 7 anos, embora eu tenha insistido. Faça devocional todos os dias. Leia as Escrituras sempre. Eu tenho de dizer isso humildemente. Daqui a 6 meses eu não vou lhe falar mais isso. Então está perto o momento de você não ouvir mais isso. Se você me permitir, eu lhe faço um último pedido. Obedeça melhor seu novo pastor. Porque ele vai lhe pedir isso também. Se não deu para a gente estabelecer essa relação, se você não acreditou nisso que eu falei o tempo inteiro, se você, de repente não é para você, né, que eu estou falando, mas se alguém entre nós teve esses últimos 7 anos sem uma leitura, sem um tempo de oração mesmo, eu nunca vou saber. Né? E nem estou aqui para saber também. Estive aqui para lhe dizer isso. Se não deu para fazer isso, dá para fazer melhor com o seu novo pastor quando ele chegar? Porque é para seu benefício, tá? Acredite.
Eu digo isso para nós aqui, como para todos que ouvirão essa exposição aqui. Uma das coisas mais fortes que o Espírito produz em nós é o senso. E nós não somos povo enganado. Nós não somos povo para viver como quem... o que eu estou fazendo aqui? Nós somos povo para viver com nossos olhos abertos, nossos ouvidos atentos. A palavra tem que nos dirigir. Se a palavra nos dirige, estamos seguros. Se nossas ideias nos dirigem, ai de nós. Então que Deus lhe dê a graça de ser dirigido pela palavra. Ame a palavra. Eu vou dizer humildemente a você. Tem que colocar na agenda da sua vida a palavra. Qual é a hora que você vai ler a palavra? Se você não tem isso na agenda do seu celular, você não vai ler a palavra. E se você não ler a palavra, provavelmente você também não orará a palavra. Então tem que pôr na agenda. Oremos. Que tempos Deus nos dará pelo poder da sua palavra é a nossa oração. Senhor Deus, eu quero te agradecer por conviver com estes irmãos e irmãs, pelo privilégio que eles têm me dado de conversar com eles sobre a tua palavra, pelo quanto nós temos da tua palavra em nós. Agradecer porque ela é o alimento. A tua igreja tem o Cristo dela, o Senhor Jesus, aquele que a salvou, a redimiu, a justificou, a chamou de noiva. A tua igreja tem um Senhor. E nós somos este povo, o povo teu pela fé, que caminha alegremente, canta, louva, engrandece, como o povo sempre fez. Quando vinha ao templo, nas grandes festas anuais, lá nos períodos apostólicos. Assim somos nós. Saímos da nossa igreja numa manhã fria como hoje, trazemos nossos filhos, nossas filhas, porque é a tua palavra. Não tem outra coisa melhor, não tem outra coisa mais valiosa, não tem sono, não tem viagem, não tem nada. É claro que em algum momento ou outro isso pode ocorrer, mas eu quero dizer é que o Senhor nos deu o privilégio do hábito. Nós estamos sempre aqui, nós nos encontramos, nos abraçamos, olhamos nos olhos uns dos outros, para saber, entre outras coisas, que não estamos sós nesses tempos. Muito obrigado pela comunhão que o Senhor dá, muito obrigado, Senhor, pelos nossos filhos que nos veem viver assim. Muito obrigado, Senhor, pelo testemunho que a tua igreja tem dado da tua glória. Se o Senhor encontrar em nós coisas que não lhe rendem louvor, aperfeiçoa-nos, porque também por fé aprendemos que temos muito a receber do Senhor. Se temos tido práticas que a nossa consciência diz que não te agradam, elas certamente não te agradam mesmo. Porque se a nossa consciência já percebeu isso, quem dera o Senhor que tudo sabe. Mas sempre há tempo para nos arrependermos, voltar atrás, ver qual é a prioridade que temos dado para Ti, qual é a glória que temos entregue a Ti, qual é o teor da nossa oração, quanto a Tua palavra está na agenda da nossa vida. E então, Senhor, fortalece a nossa fé. Tenho a impressão que isso foi o que Pedro mais quis quando afundou. E quando a sua mão foi encontrada pela mão daquele que caminha sobre as águas. E quando Pedro não tinha o que dizer, Jesus disse: onde está a tua fé? E então, enquanto ele era levantado e colocado sobre o lugar em que o pé se firma, certamente aquelas palavras foram um alimento para a vida daquele nosso irmão. Alimenta-nos também, Senhor, com a Tua palavra, porque o Senhor já nos deu a fé para crer em Ti. Continua a nos dar a fé para testemunhar, para Te louvar, para dizer ao mundo que somos crentes e para dizer a Ti também em culto: Tu és o nosso Deus, Santo de Israel, santo é o Teu nome, digno de honra. Honrado seja o Senhor, mais uma vez. Apesar dos nossos lábios impuros, Senhor, obrigado pelo privilégio de orar através de Jesus.
porque Ele bonifica e santifica até mesmo as nossas orações. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.